Bom, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui hoje à nossa aula número 9, né? Mas antes de falar do tema da aula 9, deixa eu fazer uma recapitulada aqui bem rápida. Então, na aula 5, a gente começou a fazer os experimentos propriamente ditos, né? Então, falou da reta numérica. Interessante para o aluno começar a associar os números negativos a cores mais frias e a um som mais agudo ou mais grave, se for o caso, tá? E as cores mais quentes aí, os números positivos, com uma sonoridade também um pouquinho diferente, né? Então já começa a se familiarizar com esses números negativos e os números positivos, que até então não tinha sido apresentado. Depois a gente começa a trabalhar com um gamezinho, né, com um jogo, de caminhar sobre a reta, ou seja, quantas unidades eu caminharia, né, estaria caminhando de número negativo para um número positivo, ou de número positivo para um número negativo, e qual o sentido disso, né, qual o sinal disso, se seria positivo, se seria negativo, essa caminhada. E aí a gente foi para a parte de números, de soma de números inteiros, né, e fazendo aquela soma de mais com menos, menos com mais, exercitando essa prática. Depois a gente vai exercitar a multiplicação de números inteiros, e chegou o momento de começar a trabalhar com reconhecimento de intervalo, ou, né, verificar os símbolos de maior e menor, o que significam na prática, de uma forma bem lúdica, de uma forma bem, vamos dizer assim, tranquila, do aluno começar a se familiarizar, começar a aprender. Então, a gente vai reconhecer distâncias maiores, distâncias menores, intervalos, né? Isso mesmo. Então, se eu quiser reconhecer um intervalo entre 20 centímetros e 40 centímetros, como é que eu faço isso no programa, como é que eu faço isso numa aplicação prática? A gente vai estar trabalhando com esse tema hoje, tá? Então, aquela aula onde o professor normalmente bota a bolinha branca para colocar, a bolinha vazia, né, ou a bolinha cheia para representar o maior igual, o menor igual, né, e aquele rachuramento da linha, né, da reta numérica, né, rachurada para representar um intervalo, e depois eu trabalhar com se contém, se não contém, e os intervalos, né, unidos e etc e tal. Isso a gente vai introduzir o aluno de uma forma diferente, com um pouquinho de eletrônica com Arduino, tá bom? Vamos começar? Então, já estou aqui na plataforma Tinkercad, então vou acessar aqui a minha programação. Observe que a gente tem aqui um projeto bem mais clean, né, vamos dizer assim, bem mais limpo, bem mais fácil de ser montado, e nessa aula eu vou até, inclusive, me dar ao luxo de montá-lo do zero, né, explicando um pouco mais de detalhes. Também vou estar programando e reprogramando um pouco mais de, vamos dizer assim, de funções, né? Observe que aqui o projeto que eu vou estar abrindo simplesmente que ele reconhece um intervalo maior do que 30 centímetros, mas a gente pode estar brincando aqui com o reconhecimento de intervalos menores do que 20, né? Eu posso usar o maior ou o menor, e também, o que vai ser muito interessante, trabalhar com intervalos em si, né? Ou seja, eu quero reconhecer, eu quero que o sensor me reconheça, o sensor me apite, né, ou me informe com sinal luminoso um intervalo entre 20 centímetros e 30 centímetros, por exemplo, ou entre 30 e 40, ou entre 20 e 40. A gente vai estar trabalhando com isso aqui, tá bom? Deixa eu explicar rapidamente, depois eu puxo do outro lado aqui o mesmo circuito para a gente estar trabalhando. Então, esse aqui é o nosso sensor de ultrassom. Eu já expliquei um pouco sobre ele nas aulas introdutórias, né? Lembrando basicamente que aqui eu tenho um emissor de ondas sonoras e um receptor de ondas sonoras, e ele vai emitindo essas ondas sonoras, né? Por exemplo, imagine que tem um obstáculo aqui, quando eu fizer essa simulação, ele vai fazer justamente isso, né? Ele vai estar deixando aqui um range dele, né? Um alcance dele, tá? E a onda sonora vai estar batendo e vai estar refletindo e vai estar voltando. Então, ele calcula esse tempo que a onda vai e a onda volta, né? Como a velocidade do ar, do som no ar é conhecida, ele faz as continhas e calcula a distância, ou seja, ele dá para a gente a distância em centímetros, também pode dar em polegadas, mas a gente vai trabalhar aqui com centímetros, tá? Um detalhe interessante que eu vou estar mostrando é que quando a gente vai buscar esse componente, tá? Aqui, inclusive, já está até aqui embaixo, acredito eu. Você encontra ele desse jeito aqui, ó, no Tinkercad, tá? Observe que tem uma pequena diferença. Eu nunca trabalhei com ele, sei que ele existe, mas nunca trabalhei com esse tipo de sensor. Observe a quantidade de terminais. Ele tem, na verdade, ele trabalha com um pino a menos, né? Ele só tem aqui o pino como se fosse o ping, né? O disparo, e ele mesmo que volta. É o mesmo sinal que ele
a mesma porta que ele trabalha o sinal que vai é a mesma porta que ele trabalha o sinal que volta, né? Estou falando do sinal sonoro. Esse aqui é um pouco diferente, então ele trabalha com uma porta para o sinal de trigger, né, de disparo, e uma outra para o sinal de eco, que é o sinal de retorno. Por que eu estou mostrando isso? Porque ele não fica logo aqui aparente no Tinkercad e você precisa buscá-lo quando você puxa todos os componentes. Aí, quando você vai puxar todos os componentes, aí sim, ó, ele já aparece aqui do lado do sensor que eu estou usando, que é o HCSR04, que é o que eu já mostrei aqui nas aulas e que eu vou estar trabalhando aqui com ele também, tá bom? Então, deixa eu deletar esses aqui e vamos voltar ao circuito. Então, observe que mais uma vez eu utilizei aqui a placa de Arduino e o protoboard. Pergunta aí, preciso usar um protoboard para essa aplicação? Não necessariamente, né? Na verdade, quando a gente for montar isso na caixinha, que eu vou estar usando uma caixinha mais arredondada e tal, vou mostrar para vocês depois, eu não vou estar usando o protoboard, eu vou estar conectando os componentes diretamente, sem problema. Estou fazendo aqui no protoboard porque fica fácil de apresentá-lo, fácil de montá-lo quando eu for para outra câmera, tá? E aí fica mais difícil, mais fácil o entendimento, fica mais tranquilo o entendimento. Mas imagine que sem esse protoboard aqui eu poderia ligar, inclusive como já mostrei na outra câmera, essa porta 7 diretamente no resistor, diretamente aqui no alto-falante, e o alto-falante diretamente para o GND, que tem porta suficiente aqui. Lembrando que eu tenho 3 GNDs na placa Arduino, né? 2 aqui embaixo e um aqui em cima. Também poderia ligar aqui o LED diretamente, sem problema nenhum também, usando só uma dessas portas do GND. Tá? Então, eu estou usando aqui esse nosso amigo aqui, protoboard, apenas de uma forma didática. Tá? Mas assim, antes de ir para a parte do programa, me permitam aqui puxar os componentes, eu vou estar fazendo um circuito idêntico aqui do lado, e a gente vai recapitulando alguns conceitos, inclusive, que usamos nas aulas introdutórias. Tá? Então, o primeiro passo é estar buscando aqui a nossa plaquinha de Arduino. Como é um componente geralmente grande, ele às vezes demora um pouco para carregar, você percebe que eu dei um clique apenas, e esperei que ele aparecesse na área de trabalho. A mesma coisa para o protoboard também. É lógico que para condições de internet diferentes, a gente vai ter velocidades diferentes, é óbvio, né? Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho só o ponto ok. Para esse experimento, eu vou estar... Opa, isso que ele puxou aqui, só na tentativa de organizar. Vou puxar aqui um pouquinho para baixo, pronto, acho que ficou melhor. Eu vou estar usando aqui também o nosso alto-falante, peso, eu vou estar colocando aqui, não sei se exatamente eu vou copiar com fidelidade o circuito que eu fiz, mas assim, a ideia principal é a mesma. Tá? Eu vou estar colocando um resistor, opa, sem querer eu fiz uma transformação aqui, vamos lá, mas está tudo ok. Vou pegar um resistor, não vou me ater ao número dele. Ah, sim, outra coisa, né? Quando eu quiser botar esse resistor aqui de lado, eu vou clicar nele aqui, né? Eu vou apertar a tecla R. Eu consigo fazer o giro da forma que eu quiser, tá? Então, eu vou deixar ele aqui. Então, já está aqui preparado. Para ficar mais bonitinho aqui, me permite colocar o peso um pouquinho para cima, o resistor um pouquinho mais para cima. Pronto. Tá. Eu, já no programa, eu coloquei esse alto-falante aqui na porta 7. Então, essa parte positiva aqui do meu amigo resistor, eu já vou colocar aqui, né? Vou dar uma organizadinha aqui, vou colocar já na porta 7. Tá? E o outro alto-falante, o terminal, eu já coloco no GND, que eu vou estar puxando para cá. E aqui eu já vou puxar um GND genérico, né? Eu vou colocando logo ele aqui de vez. Lembrar que eu posso fazer isso, né? Mas assim, estou tentando fazer o mais organizado possível. Tá? Então, posso também brincar com as cores aqui para fazer um projeto bacana e deixar o GND de uma cor diferente, mas não vou estar fazendo isso agora, apenas para que vocês verifiquem que pode ser feito da forma que acharem melhor. Tá? Então vamos lá, que o GND já está conectado ao alto-falante e o alto-falante, por sua vez, conectado ao pino 7, que é o pino que eu vou estar utilizando no programa. A outra parte aqui já diz respeito ao LED, vou estar botando o LED aqui. Então, lembrar que o terminal do LED GND fica do lado esquerdo, né? E quem não se lembra disso, na aula anterior não, nas primeiras aulas eu coloquei, basta lembrar disso aqui, ó. Se ele encaixa aqui, o tracer fica de um lado, o GND do outro, então o GND sempre do lado esquerdo.
Se eu tiver uma disposição que seja necessário fazer alguma alteração no LED, clica nele simplesmente, tecla R, e ele vai girando aí, eu consigo fazer uma disposição um pouco diferente, mas não é o caso aqui, eu vou copiar exatamente na íntegra, tá? Então daqui mesmo já puxo também uma para o GND que já está aqui conectado. E esse terminal aqui do LED eu vou colocar na porta que eu trabalhei no programa, que é a porta 11. Alguma particularidade de ser a porta 11? Não, nenhuma. Eu apenas estou copiando o que eu já coloquei lá no programa para facilitar a nossa vida, mas você pode escolher a porta, portanto que você altere também no programa. Então já conectei aqui o piezo, já conectei aqui o nosso LED, né? O que está faltando agora basicamente é o nosso sensor de ultrassom, que eu já mostrei que eu não consigo puxar por aqui, porque aqui ele me dá esse modelo que eu não encontro ele, assim, eu não trabalho normalmente com ele, existe uma certa dificuldade de encontrá-lo comercialmente, o mais fácil mesmo é o HC, que eu já mostrei como é que a gente vai pegar ele, vem aqui nos componentes, né, coloca todos, e vai buscá-lo do lado do outro. Vamos usar esse HC com 4 terminais. Tá? Aumentar um pouquinho aqui, vamos explorar um pouco dos terminais aqui. Então ele tem um VCC, um 5 volts, como eu não usei 5 volts e nada aqui, eu não coloquei 5 volts no protoboard, nessa barrinha positiva. Podia ter feito isso, mas não vou fazer, eu vou ligar logo 5 volts diretamente lá no meu 5 volts do Arduino. Tá? Pronto. Depois eu vou pegar o GND. O GND eu posso pegar um daqui ou simplesmente trazer para cá. Então eu vou fazer evitar aqui ficar cruzando muito. Eu vou estar trazendo para cá. Já está aqui conectado no GND. E o trigger e o eco, né? Eu disparo. Eu vou estar colocando a porta 2. Eu vou ter que dar uma cruzada nos fios aqui. Trigger no 2. Eco, que é o retorno, no 3. Pronto. Então já fiz aqui as conexões, um pouco diferente do projeto que está lá escondido do lado, mas é basicamente desse jeito que a gente pode fazer. Deixa eu dar uma verificada agora como é que eu fiz do outro lado. Né? Observe que é a mesma coisa, não tem muita diferença. Né? Tá vendo? O trigger aqui, no 2, o eco no 3, tá? A mesma coisa, VCC, GND, eu já puxei um pouco aqui diferente, né? Mas não tem problema nenhum, é tudo a mesma fonte. Né? E o GND já puxei do lado de cá, eu gostei mais desse daqui primeiro que eu fiz, ficou mais organizado. Então, apenas para reforçar como é que a gente puxa, né? Agora eu vou estar deletando todos esses componentes aqui e vamos para a parte da programação em si do outro lado, né? O Tinkercad deu uma parada aqui, vamos ver se ele vai. Pronto. Acho que eu deletei muita coisa de vez, ele não processou. Mas acho que agora está tudo ok. Então, pronto. Então, vamos dar uma olhada como é que vai ficar esse código agora, né? Então, vou clicar aqui em código, lembrando que a gente pode também visualizar o código com esse modelo aqui, com o IDE, né? Com o código também escrito, né? Como está aqui do lado. Então, eu aconselho sempre quem está aprendendo nessa primeira etapa aí, pode estar utilizando esse recurso, né? Lembrar que eu não posso migrar simplesmente para texto, senão quando eu voltar eu perco o que eu fiz em bloco. Então o máximo que eu recomendo que faça, colocar em bloco em texto, depois voltar para bloco sem problema nenhum. Então já deu para ver que o programa é bem simples, né? Deixa eu dar uma esticada nele aqui para a gente visualizar com mais tranquilidade. Então basicamente aqui eu coloquei uma variável, né? Eu defini uma variável como centímetro, mas poderia ter colocado distância medida, coisa parecida, mas coloquei centímetro. E nessa variável aqui eu coloquei o resultado da leitura do sensor ultrassônico, onde o pino acionador, que é o pino de trigger, né? Aquele pino que a gente viu lá na montagem, está aqui ele é o pino de trigger, o pino acionador, está no 2, e o eco, que é o de retorno da onda sonora, ele está no 3, tá? E essa unidade eu vou estar medindo em centímetros, também poderia estar usando polegadas, tá? Mas vamos estar trabalhando com centímetros, pronto. Então, essa medição aqui, esse valor medido, eu defini como centímetro.
e eu também defini um valor a comparar, né? Então está aqui 20, mas na verdade é 30 centímetros que eu quero comparar. Então, se o valor, esse valor inferior aqui, ele for maior do que 30, né? Então vamos lá. Deixa eu recapitular aqui. Se o valor que eu medi, que está em centímetros, que é o resultado da medição do meu sensor ultrassônico, for maior ou igual do que esse valor que eu já setei aqui, né, previamente, que é o valor de 30 centímetros, poderia ter colocado aqui 30 no lugar de inferior e tirar esse daqui? Poderia, tá? Poderia simplesmente apagar essa parte e escrever 30 aqui, mas deixei desse jeito, vai ficar didático e vai nos servir para as próximas, a próxima alteração que eu vou fazer nesse mesmo programa. Então, basicamente, medir o valor que está dizendo aqui, está com essa variável chamada centímetros. Então, eu estou comparando aqui se esse valor em centímetros, né, esse valor medido, for maior ou igual do que esse limite inferior, que é 30, ou seja, se for maior ou igual a 30, né, ele vai reproduzir um som, um alto-falante, e vai ligar o LED. Basicamente, isso aqui, como está, né, na nossa montagem. Então, se o valor for maior do que 30, ele vai ligar o LED e vai colocar um tom, né? Se não for maior que 30, ele vai desligar o LED e vai colocar uma alta tonalidade aqui e vai mudar o padrão sonoro e vai ser perceptível, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Nesse momento aqui eu vou iniciar a simulação para a gente ver isso aqui funcionando. Não vou trabalhar aqui com monitor serial, mas poderia fazer isso também. Basta colocar os mesmos programas que eu já fiz outras vezes, colocando aqui, ele estaria medindo, apresentando o valor medido. Tá? Por que eu não estou fazendo isso? Porque aqui no sensor ele já aparece o valor medido. Tá bom? Eu vou estar fazendo isso agora, não vou falar, apenas movimentar, porque o som fica um pouco estridente, né? Em qualquer situação, mesmo que eu baixe o volume. Já tentei fazer isso em outros momentos da gravação e não deu certo. Então, eu vou estar apenas posicionando e depois eu paro a simulação e explico. Tá bom? Vamos lá? Então, assim que começar, eu vou parar de falar, tá? E vou apenas apresentar aqui o range, né? Esse dispositivo ele tem um range aqui de atuação. Lembrando que essa demora na inicialização pode ser internet, pode ser configuração da máquina, tá? Pode ser uma série de coisas. Geralmente ele até funciona rápido, mas em alguns momentos do dia eu tenho esse tipo de transtorno. Vamos lá. Então ficou nítido na simulação que a partir de 30 centímetros ele começa a ter um padrão sonoro diferente e a luz se acende, né? E abaixo de 30 ela se apaga, né? E o padrão sonoro também muda. Então, basicamente, esse é o funcionamento para uma aplicação onde eu queira colocar o sensor com maior que 30, né? Ou seja, eu quero que disparar um alarme quando ele estiver maior que 30 centímetros. Isso vai ficar mais fácil quando a gente partir para a parte prática e eu fizer essa demonstração. Agora, se eu quiser alterar esse programa e colocar, ao invés de simplesmente disparar um alarme quando ele estiver maior que 30 centímetros, né? O menor também poderia ter utilizado, se eu quiser colocar um intervalo entre 20 e 40 centímetros, por exemplo. Posso trabalhar com valores menores, tá, pessoal? Mas eu estou fazendo desse jeito aqui para ficar mais tranquilo o entendimento. Então, imagine que eu quero agora fazer um intervalo. Se eu quero fazer um intervalo, eu preciso colocar umas modificações nesse programa aqui, né? Nesse caso aqui, eu vou usar uma outra variável, que é a variável do limite superior. Eu só encontrei aqui, por enquanto, inferior, né? Ou seja, acima daquele valor, acima daquele limite inferior, né, da escala, eu quero que alarme. Foi isso que eu fiz aqui. Mas agora eu quero um valor superior e eu quero que alarme só nesse intervalo, entre inferior e superior. O que eu preciso fazer, então? Eu preciso definir essa variável, né? Essa variável que, no caso, vai ser a superior. Então, vamos arrumar direitinho aqui para ficar organizado, né? Pode ser desse jeito mesmo. Essa superior eu vou definir como 40 centímetros, foi o que eu coloquei aqui, já descrevi, e inferior 20 centímetros. Pronto.
Só que aqui eu não posso usar esse operador simples. Deixa eu guardar ele aqui que logo logo a gente vai utilizar. Eu preciso usar, além do comparativo, uma outra ferramenta matemática, que é o I, né? Ou seja, que ele tem que atender uma condição e outra condição. Se as duas condições forem verdadeiras, ele vai produzir esse som e essa luz. Se não, ele não vai produzir a luz e outro tipo de som. Tá? O que eu tenho que fazer aqui, então? Eu tenho que comparar. Então, essa medição aqui em centímetros, né? Que está aqui, que eu vou estar colocando aqui. De novo, buscando aqui variáveis. Esse valor tem que ser maior ou igual, né, do que o valor inferior, que é de 20 centímetros. E também tem que ser menor ou igual do que o superior. Ou seja, tem que ter, para a minha condição estar satisfeita, eu estar no intervalo entre 20 e 30 centímetros, né? A partir de 21 centímetros até 39 centímetros. Ou seja, eu tenho que meu valor tem que ser maior do que o limite inferior e tem que ser menor do que o limite superior. Então, isso aí acontece. Vamos ver se é verdade? Mais uma vez, eu vou apertar o botão iniciar e vou apenas movimentar aqui, sem falar, porque o ruído é um pouco chato, né? Para não dizer com outras palavras. Então, assim que ele inicializar aqui, eu vou estar movendo, tá? E vou parar de falar para que a gente perceba essa diferença. Pronto, peço desculpas pelo barulho que realmente é chato. Na prática, ele é muito mais suave e funciona de outra forma, como eu já coloquei em outros vídeos, tá bom? Então, eu encerro aqui um pouquinho essa parte do Tinkercad. Agora vamos para a montagem prática, tá bom? Bom, de volta aqui com a mesma disposição do Tinkercad, né? Arduino e placa ponto board. Lembrando que lá nesse projeto a gente fez nessa disposição, né? Mas antes de trabalhar com Arduino, me permita mostrar, né, reapresentar o nosso amigo aqui, sensor de ultrassom, né? Lembrar que ele tem essa telinha aqui muito parecida com alto-falantes, né? Realmente são mesmo, né? É a miniatura. E um lado emite, um lado recebe. Aqui estão os nossos terminais. Dá para ver na câmera aí o VCC, as alimentações GND nas extremidades, o trigger e o eco, tá? Que é o recebimento. Então, eu vou estar inicialmente montando as peças no pronto board em uma disposição que seja fácil a gente identificar com o Tinkercad, né? É lógico que no Tinkercad ele está do lado e tem os fios aqui puxando, mas eu vou fazer de uma forma que fique mais fácil para a aplicação prática. Então eu vou estar aqui, ó, colocando ele no pronto board e eu consigo visualizar perfeitamente. Vai ficar até mais fácil a gente testar fazendo aqui as alterações aqui, né? E ouvindo o som, etc e tal, simplesmente mexendo desse jeito. Se não ficar, se o espaço da câmera não for suficiente, eu vou estar reduzindo do valor do programa original para que a gente tenha um resultado perceptível aqui, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar o sensor aqui no pronto board. Agora eu vou estar posicionando o LED, eu vou usar um LED diferente dos outros, eu estou usando um LED agora que não é alto brilho, é um LED comum, né? Então, lembrar que o positivo é sempre esse terminal maior, o negativo, o terminal menor. Eu vou estar colocando aqui do lado da mesma forma que estava lá no pronto board. No pronto board não, no Tinkercad, eu também vou colocar o nosso piezo aqui, lembrando que o terminal maior é o positivo também, e ele tem uma nomenclaturazinha, né, um símbolo aqui de positivo aqui, na câmera não dá para ver muito bem, mas acreditem que ele está aqui do lado. Eu vou estar colocando aqui também nessa disposição bem bacana, tá?
A única coisa que eu preciso ter espaço aqui é para colocar o resistor. Então eu vou colocar inclusive o meu amigo piezo aqui um pouquinho para cá. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Não, coloquei o positivo do outro lado. Vai ficar no resistor, tá certo. Então o positivo está do outro lado aqui. Deixa eu colocar o resistor primeiro, que vai ficar melhor para eu poder me orientar. O LED pode ficar um pouquinho para lá, não tem problema. Então o resistor vai ficar aqui. O terminal positivo do alto-falante do piezo vai ficar conectado na mesma linha aqui do resistor. Pronto. Agora vamos começar a fazer as conexões com o Arduino. Vou estar puxando aqui para baixo, deixando essa configuração aqui. E vou começar agora a fazer as conexões. Primeiramente eu vou alimentar o circuito. Eu vou estar colocando aqui 2 fios aqui, alimentando o positivo e o negativo. Então, vou colocar aqui os 5 volts. E vou estar colocando também o GND. O negativo. Pronto. Circuito alimentado a princípio. Agora eu já posso começar a puxar as minhas fiações, tá? Primeiro eu preciso colocar o negativo do LED, lembrando que o positivo está do lado esquerdo aqui, né? Então eu coloco aqui o LED, já coloco ele aqui no negativo, no GND, e eu coloquei ele na porta, deixa eu ver lá no Tinkercad, porta 11. Então eu venho aqui, ó, coloco aqui na porta 11 diretamente. Pronto, perfeito. Agora eu vou conectar o alto-falante. O alto-falante eu usei a porta 7. Então o alto-falante eu tenho que conectar aqui do outra extremidade do circuito, na saída do resistor. E estou colocando na porta 7. Pronto. O outro lado do nosso alto-falante, eu vou estar conectando esse fio preto e vou colocar junto com o GND. Pronto, perfeito, conectado a princípio aqui. Essa é a primeira etapa. Agora vamos para fazer as conexões do sensor de ultrassom. Vamos começar pela alimentação dele. Então um lado aqui é o GND. Estou até dando um espaço aqui para ficar bem didático. Vou colocar aqui agora a alimentação no 5 volts, no VCC dele. E aí tem que ser 5 volts mesmo, é para cá. Pronto, alimentação colocada. Agora eu preciso, então ficou um pouco escondido aqui, usar o trigger e o eco. Trigger e o eco, eu vou estar usando esses cabinhos aqui amarelos e vou colocar o trigger, que é meu disparador, no 2, como a gente já colocou, já falou lá, né? Então estou colocando aqui no 2, porta número 2, e vou colocar o eco, que é o meu retorno de sinal. Eu acho que eu montei errado, perdoe. Trigger era no 2, eu botei o eco no 2. Vou passar para cá. Então o trigger no 2 e o eco eu coloquei um pouquinho mais afastado assim da linha onde eu coloquei a alimentação. O eco no 3. Pronto. Pronto. Teoricamente, circuito montado. Falta mesmo agora receber a alimentação do cabo USB. E enquanto eu estou fazendo isso, eu vou aqui copiar rapidamente o código, né? Então aqui no Tinkercad eu estou clicando em código, como já fiz anteriormente. Estou colocando naquela tela onde eu divido código, o bloco com código. Estou copiando o código agora, é o Ctrl+C, Ctrl+V literalmente. E estou colocando no IDE do Arduino. Vou compilar primeiro o arquivo e depois eu vou carregá-lo. Enquanto ele está compilando aqui, eu vou verificar as portas. Primeiro eu vou conectar, que eu não conectei ainda. Vamos lá.
Eu não sei qual programa que está carregado aí, mas ele já está fazendo um barulhinho. Mas pode ser algum programa anterior. Deixa eu verificar primeiro as condições de porta. Com 10, perfeito, tudo certinho. Ele já está acabando a compilação e agora vamos fazer o download do programa. Deixa eu posicionar numa posição bacana aqui. Pronto, ele carregou. Pronto. Ele está medindo aqui uma distância que eu estou numa bancada até a parede. Eu vou colocar a minha mão aqui. Lembrar que ele foi carregado com a programação entre 20 e 30 centímetros, né? Então, deixa eu colocar aqui. Opa, ele acionou o 20 aqui com a mão. Deixa eu tentar aqui colocar a minha mão do lado para dar uma noção de distância. Então, ele não vai acionar entre 20 e menor do que 20, vai ficar apagado, né? Só maior do que 20. Então, deixa eu colocar aqui afastado para ver se ele já vai acionar. Opa! Pronto, significa que eu estou com minha mão a 20 centímetros. À medida que eu vou me aproximando, ele vai apagar. Tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente aqui para ter uma noção. Mais um pouquinho dá para ver melhor ainda. Olha, estou aqui a 20 centímetros. Um pouquinho a menos, 19, 18, né? E ele não funciona mesmo. Agora se eu for me afastando, e é lógico, se eu afastar muito mais do que isso, ele volta, porque ele só reconhece o intervalo, né? Então, ó, vou me aproximando, estou aqui entre 40 e 20. Reduziu de 20, ele diminui, tá? O ideal é que eu tivesse uma régua aqui para apresentar isso, mas o experimento é relativamente simples e vocês podem estar fazendo aí com um grau de facilidade, inclusive, maior do que os outros experimentos, tá bom? Eu encerro a atividade por aqui, espero que tenham gostado. A montagem foi mais rápida, foi mais simples, e o resultado final que vai ser com uma caixinha que eu vou estar apresentando já já, vai ficar muito bacana, tá bom? Até mais!